bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2024, são 8 horas 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos, esta é a nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos também ao vivo pela TV Climatempo e pela Rádio Agro Hoje, então sejam todos bem-vindos. Juntos nós vamos construindo a nossa manhã de terça-feira, trazendo notícias, preços, entrevistas. No nosso quadro de entrevistas hoje, o assunto vai ser o mercado do arroz. Estará conosco Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, e vamos falar não só sobre os preços no mercado nacional, no mercado brasileiro, mas vamos entender como os preços no mercado externo também estão trabalhando. É importante, e os olhos do Brasil estão voltados também para o comportamento desses preços lá fora. Vamos falar também sobre a condição da classificação das lavouras norte-americanas. Ontem os números foram atualizados pelo USDA. Vamos falar sobre a questão climática por lá, sobre os mercados de trigo, açúcar e os grãos que voltaram a subir na Bolsa de Chicago. Então tudo isso vai ser comentado aqui no Bom Dia Agronegócio. Aproveite para ir mandando as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas críticas e sugestões que a gente quer ouvir. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para você, mas por você também. Então, a participação da nossa audiência é fundamental para que o Bom Dia Agronegócio tenha edições cada vez mais ricas. Então, juntos vamos começar o nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, primeiro preços, né? Os mercados internacionais já estão em andamento e nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde os grãos voltam a subir e respirar um pouco mais aliviados nesta terça-feira. A soja tem $10,82 por bushel no contrato agosto, sobe 0,4%. O milho $4,08, 1,08% de ganho. O trigo sobe 0,8% para valer $5,36 por bushel. Então, dia de respiro aí para os grãos. Sobem também os futuros do óleo de soja, 0,6% de alta para 45 centos mais 19 por libra-peso. Já o farelo trabalha com bastante estabilidade depois de cair forte ontem, $308,40 por tonelada curta, uma pequena alta de 0,03%. Então, como eu disse, bem próximo da estabilidade o mercado do farelo de soja. Bom, Bolsa de Nova York, quem também respira depois da despencada de ontem é o café. O mercado ontem perdeu forte, caiu mais de 2%, hoje volta a se recuperar e testa aí 0,5% de alta para $2,43 mais 25 por libra-peso. O açúcar no movimento inverso. Ontem subiu forte, foi um dos mercados ali que foi na contramão das demais commodities, né? O açúcar subiu bem, hoje realizando um pouquinho de lucros, 0,4% de baixa para 19 centos mais 68 por libra-peso. O algodão, a mesma situação. Ontem também subiu forte, fechou com mais de 1% de alta e hoje cai 0,1% para valer 72 centos mais 34 por libra-peso. Petróleo WTI, petróleo Brent e demais grupos de commodities a gente começa a checar a partir de agora. Petróleo WTI tem $79,80 por barril, uma queda de 1,3%. Mesma baixa para o Brent, que reflete o quadro global de oferta e demanda, e vale $83,77 por barril. O gás natural sobe um pouquinho, 0,2% de ganho. O ouro, 0,6% de alta. A prata, 0,5% de avanço. E o cobre, 0,5% de baixa. Então, hoje, para praticamente todos os mercados, é um dia de respiro. É um dia de... quase um dia de ressaca, né, como se diz no mercado. Por quê? Porque ontem veio aquela maré de notícias, aquela enxurrada de notícias, né, foi um desespero total, os mercados atuando em campos completamente distintos, então o dólar subindo, os índices acionários americanos subindo, tudo isso refletindo o atentado que sofreu o candidato já oficializado pelo Partido Republicano para concorrer à presidência americana, Donald Trump, já que a convenção do partido começou ontem nos Estados Unidos, né? Então nós tivemos esse tsunami e hoje aquele dia de ressaca. Então, né, as ondas se recolhem e agora a gente vai entender efetivamente o que o mercado está observando. Para fechar nossa rodada de preços, o farelo, o óleo e o milho na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, levantamento da Agrinvest Commodities. O farelo em queda, o óleo com leve alta e o milho recuando também. Aí na sequência a gente vai trazendo mais informações de Eduardo Vanin, análise de
da Agrinvest Commodities, certo? São 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos às manchetes nas nossas notícias da manhã. Bom, vamos começar então falando sobre o USDA, o novo relatório semanal de acompanhamento de safras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foi reportado ontem, trazendo ali a sua atualização sobre a condição da safra norte-americana 24-25. Eu tenho falado bastante sobre a regularidade climática em que se encontra o meio oeste americano, sem trazer, né, uma ameaça muito intensa, muito agressiva aos campos nesse momento, e isso continua a ser refletido nesses boletins semanais que o USDA traz toda segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília. Ontem, os números foram, na classificação de lavouras em boas ou excelentes condições, os números foram mantidos tanto para a soja quanto para o milho, em 68%, o mesmo número da semana anterior. No entanto, o mercado esperava um pouquinho de aumento, de 68% para 69%. Não veio, a manutenção chegou e o mercado então encara agora estes 68% de lavouras de milho em boas ou excelentes condições, mesmo número da semana passada, mas bem acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando eram 57% apenas. Nós temos ainda 41% das lavouras de milho na fase ali de embonecamento, né? 24% era o número da semana passada, 40% o número do ano passado. Então, se a gente pensar no desenvolvimento, a gente está com as lavouras, né, em linha, com regularidade também em relação aos seus estágios de desenvolvimento nos Estados Unidos, e 32% é a média, bem acima da média, portanto, esses 41% que nós temos até o último domingo, dia 14. Temos ainda 8% dos campos norte-americanos do cereal já em formação de grãos, contra 3% da semana passada, 6% de 2023 e 4% de média. Então, o desenvolvimento da safra de milho vai muito bem, obrigada. Por isso também o USDA trouxe um aumento da sua estimativa de produção da temporada 2024-25 para os americanos, saltando, né, para uma safra de 382 e um pouquinho mais milhões de toneladas. Para a soja, o USDA estimou, então, 68% dos campos em boas ou excelentes condições. Nós estávamos falando de 68% também na semana passada, e assim como no milho, o registrado no mesmo período de 2023, do ano passado, neste mesmo intervalo, eram os mesmos 57%. Então, nós temos aí uma diferença considerável em relação à safra anterior, e isso, de novo, é isso que vai reforçando o potencial de uma safra cheia nos Estados Unidos. Segundo tem informado, inclusive, o Vladimir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, ele tem falado bastante sobre isso, né? Sobre como esses índices de lavouras em boas ou excelentes condições tão elevados sinalizam, de fato, potenciais bastante robustos para a produção, tanto da soja quanto do milho nos Estados Unidos. Ainda sobre a soja, 51% dos campos estão em fase de floração, contra 51% do ano passado, 34% da semana passada e 44% de média. 18% das lavouras em fase de formação de vagens, 9% era o número da semana anterior, 17% do ano passado e 12% de média. Então, bons sinais também chegam do desenvolvimento da... Eu vou pedir desculpas até pela voz, estou um pouquinho fanha, viu, pessoal? Mas essa mudança de tempo, né? Então, são essas lavouras sinalizando esse bom desenvolvimento. Pro algodão já é um pouquinho mais diferente. Apenas 45% das lavouras norte-americanas estão em boas ou excelentes condições. É o mesmo número do ano passado, e isso preocupa porque o ano passado a safra norte-americana, né, de algodão teve consideravelmente uma perda, né? Então, isso vai trazer ali um peso também, mas não houve alteração em relação à semana anterior. Já sobre o trigo, são 77% das lavouras em boas ou excelentes condições, o que mostra um aumento muito significativo em relação à safra anterior, quando nós tínhamos apenas 51%. É sabido que a safra de trigo de primavera dos Estados Unidos no ano passado sofreu uma quebra também bastante considerável, e esse ano deverá vir com uma oferta maior, tanto que no último relatório mensal de oferta e demanda, o USDA elevou sua estimativa para a produção de trigo
no país. Então, estes foram os principais dados do relatório que chegou ontem e o mercado, apesar de tudo isso, vai ali com parcimônia reagindo a tudo isso, né? Inclusive, agora são 8h19, a gente parte para a nossa segunda manchete, que é esse fôlego que os grãos estão encontrando na Bolsa de Chicago. Bom, ontem as cotações cederam muito agressivamente, né? O mercado chegou a perder quase 4% no trigo, perdeu mais de 2% na soja, mais de 2% no milho, farelo e óleo também caíram de forma muito agressiva. O mercado ontem, ele chegou para começar uma nova semana com essa combinação de fatores, do mercado financeiro, do mercado do cenário político e do mercado de fundamentos. No cenário financeiro, a gente tem preocupações que a gente já conhece. A economia chinesa cresceu um pouquinho menos do que o esperado no segundo trimestre de 2024. Tem uma diferença também em relação ao ano anterior. E é já sabido que a China tem crescido a taxas menores, né? Não está em recessão ou depressão ou nada disso, mas está crescendo a taxas menores. E isso, em algum momento, vai trazer ali essa pressão sobre as cotações, essa pressão sobre o mercado. Fora outros cenários, a saúde financeira norte-americana, enfim, o caminhar do dólar, né, e tudo mais. No cenário político, naturalmente, o foco central segue sobre o atentado ao presidente americano Donald Trump, que teve ali a sua vida em risco, né, no último sábado, naquele congresso naquele comício na Pensilvânia. Então, isso ainda estava sendo ali refletido pelos mercados, porque aconteceu no final de semana e aumentou muito as chances, levou ainda mais próximo Donald Trump a voltar à Casa Branca nos Estados Unidos. E o mercado ontem estava precificando, em especial nos grãos, nos produtos americanos ali, a guerra comercial. Então, se Trump assume e, de novo, desestabiliza as relações com a economia chinesa, com o governo chinês, nós temos, então, uma diminuição, naturalmente, da demanda chinesa pelos produtos americanos. Os Estados Unidos já conhecem essa situação, o mercado americano já conhece esta situação e vai sentir, portanto, dessa forma, vai recuar. Hoje já é um dia diferente. Hoje já é um dia de realização de lucros, desse entendimento da manutenção das lavouras americanas, que era esperado um aumento na condição dos campos de soja e milho. Não veio a manutenção, espaço para que o mercado também se recupere. No cenário climático, pouquíssima mudança, ou quase nenhuma. Então, nós temos ainda essa regularidade, as condições ok de chuva, as condições de temperaturas um pouquinho mais elevadas, mas voltando a certa normalidade, a certa média. Então, sem trazer ali muita preocupação, portanto, para o quadro da nova safra. Então, entre os fundamentos, temos isso, combinado com uma demanda lenta pelos produtos dos Estados Unidos. Apesar, né, dessa guerra comercial ainda poder ser reforçada em 2025, caso Donald Trump assuma a presidência dos Estados Unidos, o mercado ainda está muito atento a esse programa lento de exportações, tanto da soja quanto do milho, para a safra 2024-25. Os números da última quinta-feira das vendas semanais para exportação vieram fracos e a tendência é de que ainda venham, né, bastante tímidos e contidos nessa próxima quinta. Então, essa lentidão do programa americano também está no rol. E, claro, a competitividade da soja, no caso da soja especificamente, da soja brasileira. Então, temos ali isso no radar, o mercado combinou todos esses fatores e caiu forte. Hoje, está querendo entender para onde vai o mercado, mas quais são os sinais de alerta, em especial na soja. A perda dos 11 dólares que já aconteceu no final da última semana, e início dessa se intensificou para os contratos mais próximos. Então vejam como diminuiu a diferença entre o contrato agosto e o contrato novembro, né? A gente tinha uma diferença maior quando agosto ainda superava os 11 dólares por bushel, e agora nós temos o mercado à vista, o mercado spot, trabalhando com 10 dólares e 82 e o novembro 10 dólares e 43. O novembro este contrato referência para a safra americana e referência, claro, para fecharmos negócios com a safra 24-25 aqui do Brasil. E às 8h24 é sobre isso que a gente vai falar. Safra 24-25 no Brasil. Por quê? Porque ontem o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe as suas projeções indicando que o custo de produção da próxima safra em Mato Grosso deverá ser
maior. Vamos ver só o que disse o Instituto. Dados do acompanhamento dos custos de produção agropecuárias, divulgadas pelo IMEA, mostram que a estimativa de custeio da safra 24-25 em Mato Grosso cresceu 0,54% em junho em relação ao mês anterior, ficando em R$ 3.983,89 por hectare. Esse incremento, disse o IMEA, da despesa está atrelado ao aumento nos preços dos fertilizantes e corretivos no estado, principalmente dos macronutrientes, que apresentaram alta de 1,31% em relação a maio, né? Segundo o boletim que foi divulgado ontem. Quando a gente olha para o custo operacional efetivo, nós devemos ter um incremento de 0,4% no mesmo período, estimado, portanto, em R$ 5.511,79 por hectare. Diante deste cenário, para que o produtor consiga cobrir este custo operacional efetivo, o COI, ele deverá negociar a sua produção no mínimo a R$ 95,08 por saca, ou produzir pelo menos R$ 52,96 por saca na temporada. Percebam que isso vai de encontro com o que disse ontem Eduardo Vanin falando sobre as margens depois do... Só um minutinho que eu tô aqui, enquanto eu vou falando com vocês, vou falando com a nossa equipe pra gente dar conta de tudo. Então, sobre as margens da soja 2024 e 2025. Essas margens estão atreladas ainda a estes custos de produção e isso vai dando esse espaço, né, para o produtor fazer as suas contas e entender melhor as suas relações de troca. As relações de troca, em especial com os fertilizantes, elas já estiveram melhores, né? Elas já registraram indicadores melhores. E isso mostra que o produtor não só aproveitou os melhores preços da soja, mas aproveitou também justamente essa relação. Então, ontem Vanin falava o seguinte: nós já comercializamos 15% da soja 24-25 do Brasil a preços que são satisfatórios, que encontram ali um espaço de margem e mostra que o produtor não só vendeu a sua soja, como adquiriu os seus insumos, o que é de extrema importância. Mostra que isso tem resultado de uma gestão cada vez mais eficaz, mais eficiente do produtor. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado de fertilizantes por aqui e essas relações de troca, mas fato é que nas últimas semanas, por conta, né, dessa volatilidade tão intensa, as relações se deterioraram um pouco. O dólar estava bastante alto e os preços dos fertilizantes subindo em dólares também no mercado externo, em especial os fosfatados. Os analistas de mercado têm falado muito sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio. Então, seguir fazendo as suas contas, entendendo as suas margens, garantindo ali que os seus investimentos vão resultar em boas médias de produtividade para você aproveitar essas margens que estão previstas para serem positivas, não as melhores que já vimos, mas positivas para a safra 2024-25. Bom, ainda falando de mercados, agora a gente vai trazer um pouquinho das informações sobre o mercado de trigo, que tem estado bastante volátil, e essa volatilidade, inclusive, ela se refletiu, né, em situações diferentes, em mercados que se comportam de forma distinta, né, nas diversas regiões produtoras e comercializadoras de trigo do país, segundo nos informa o CPEA. Veja só, os preços do trigo têm registrado variações distintas entre as regiões e as modalidades nos mercados de balcão ou no mercado de lotes, acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores, isso se deve às diferentes perspectivas entre compradores e vendedores que, por sua vez, estão atentos às recentes desvalorizações externas, às flutuações do dólar e ao desenvolvimento das lavouras da nova safra. Dados divulgados recentemente pela Conab, na última quarta-feira, dia 10, apontam uma expressiva redução na área com a cultura no Brasil. A indisponibilidade de sementes de qualidade, o risco de perda por chuvas e geadas, a baixa rentabilidade e danos registrados na temporada anterior desestimularam os triticultores. Então, nós devemos ter
uma área de 3 milhões e 69 mil hectares que deverão ser destinadas à produção de trigo, e isso aponta uma redução de 11,6% em relação à safra anterior. No entanto, a Conab e os especialistas ainda acreditam que a produtividade do trigo venha a registrar novamente regularidade, níveis normais, e isso é que deve trazer uma produção nacional na casa de ali 9 milhões de toneladas, o que para o Brasil é um número, como eu falei, bastante dentro do normal, dentro do que se espera. A produtividade, então, nesse aumento esperado, ela pode dar um salto de 25%, porque a produtividade da safra anterior foi muito ruim, em função de adversidades climáticas, de incidência de doenças, enfim, uma série de motivos, e isso está ali, portanto, na conta, isso está no radar dos mercados. E com essas perspectivas diferentes, os preços vão testando aí essas disparidades entre as regiões, o que é bastante comum dos mercados, né? Em algum momento eles se descolarem das referências e obedecerem ali as suas regionalidades. Então faz bastante parte do cenário mercadológico momentos como esse, principalmente aqui no nosso país nesse momento, onde a gente passa por uma entre-safra e onde o mercado externo segue ali com pressões bastante significativas das últimas sessões. São 8h30 em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui as mensagens que temos recebido, o Márcio Maciel, o Júnior Campos, o Luciano Porto, o Renato Lourenção, o Jefferson Américo, que fala conosco de Sorocaba, a Dona Eliana. Bom dia também para o Alberto Tesmer. E depois dessas mensagens, aliás, continuem mandando as suas participações, de onde vocês falam, como é que está a situação de vocês por aí. A gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. A gente vai conferir agora um recado da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do Brasil. Acompanhe. Cochupé apresenta Cochupé em Foco. Reconhecida internacionalmente na produção e comercialização de café arábica, a Cochupé tem sólida trajetória em seus mais de 90 anos de cooperativismo no Brasil. Hoje, somos mais de 19 mil cooperados e exportamos nosso café para 50 países em todos os continentes. A conquista do reconhecimento mundial e a credibilidade diante do mercado vem de muito trabalho e de um relacionamento de confiança, principalmente respeitando a legislação de forma íntegra e em sua mais absoluta totalidade. Em época de colheita, e é a que estamos vivendo agora, os produtores rurais precisam estar atentos e cumprir a legislação, especialmente a trabalhista, para estar em conformidade com a lei e não ser inserido em lista de restrição. É importante destacar que a responsabilidade empresarial quanto ao cumprimento de boas práticas e da legislação é do próprio produtor, assistidos pelos sindicatos dos produtores rurais, FAENG e CNA. A Cochupé não tem poder de fiscalização dentro das propriedades, mas exerce com seriedade o seu papel de orientar, informar, conscientizar, fomentar a educação e gerar novos conhecimentos junto aos produtores de café e seus colaboradores. A Cochupé atua constantemente junto com os sindicatos rurais e entidades do setor, promovendo diversas ações e eventos para manter o agricultor sempre informado e atualizado. É o caso da cartilha Práticas Trabalhistas na Cafeicultura, produzida em parceria com o sistema OSENG e FAENG-Senar, e que foi entregue aos mais de 19 mil produtores cooperados em suas residências antes do início da colheita deste ano. O material também está disponível na versão online, como fonte permanente de consulta às famílias produtoras. O primeiro item da cartilha aborda a obrigatoriedade da relação formal de trabalho em qualquer circunstância e necessidade do cumprimento das normas trabalhistas. A Cochupé também mantém um calendário de eventos, cursos, treinamentos e dias de campo ao longo do ano, fortalecendo ainda mais o conhecimento de suas famílias cooperadas. Entre abril e maio, a cooperativa realizou em 19 cidades os dias de conhecimento, recebendo mais de 12 mil participantes que acompanharam as palestras orientativas,
dentre elas sobre as práticas trabalhistas com prioridade. Além disso, a Folha Rural é outro meio permanente de informação e orientação ao cooperado em todas as etapas da colheita. É a cooperativa exercendo os princípios cooperativistas, dentre eles o interesse pela comunidade e o fomento à educação, formação e informação. Apesar de não ter responsabilidade e poder de fiscalização, a Cochupé e outras organizações que usam matrizes de produção sustentável realizam periodicamente auditorias nas propriedades. Essas auditorias não correspondem a fiscalizações, e sim análises para a conferência das boas práticas agrícolas exercidas nas fazendas. Assim sendo, diante de alguma inconformidade constatada nas propriedades pelas fiscalizações do Ministério do Trabalho, as normas estatutárias da Cochupé e os regimentos internos dos conselhos são soberanos e rigorosos em relação às decisões e penalidades para casos de infrações às leis trabalhistas. Famílias cooperadas, contem sempre com a Cochupé para receber toda a orientação e apoio para garantir o cumprimento da legislação, dentre elas, a trabalhista. Somos uma cooperativa e não estamos sozinhos. O café brasileiro é exemplo em produção e em sustentabilidade. O Brasil é visto como principal protagonista no abastecimento mundial de café para os próximos 10 anos. E assim seguiremos. Somos cientes do nosso compromisso em atender o mercado com responsabilidade e dentro das exigências globais que o mundo anseia. Não vamos nos intimidar ou abandonar esta missão. Somos trabalhadores e cumpridores da lei e do nosso compromisso social, ambiental e econômico. Seguiremos nosso trabalho de cabeça erguida, como sempre fizemos. Vamos juntos entregar mais uma produção de elevada qualidade para o mundo e continuar contribuindo de forma extremamente relevante com o PIB nacional. Bom, ouviu o recadinho, né? Procure a Cochupé, esteja bem informado, entenda tudo sobre as normas trabalhistas nesse momento de colheita, isso é importantíssimo. São 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília e os preços do arroz no mercado externo também têm sido monitorados pelos produtores aqui no Brasil, bem como, claro, todo o entendimento do mercado nacional para que os produtores possam fazer seus planejamentos e avançar com os seus negócios. Pauta para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda nessa análise é Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, para nos dar mais detalhes de como estão os preços do arroz lá fora, aqui no Brasil. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Vamos falar sobre esse mercado, o mercado do arroz, como é que andam as coisas. Pois é, Evandro. Parece que as coisas se acalmaram um pouco, né? Os cenários estão mais transparentes, mais claros. Essa percepção faz sentido para ti ou ainda tem muita coisa que às vezes nós não enxergamos, mas estão aí tirando o sono do produtor brasileiro? Pois é, Carla, o mercado deu uma acalmada depois de todas essas turbulências que nós viemos falando nas últimas entrevistas, né? Turbulências climáticas, turbulências políticas. Então, depois de todos esses acontecimentos, o mercado segue lateralizado, né? Há umas boas semanas já. Mercado sem grandes alterações nos preços, a média da saca gaúcha, né? Em torno de 115, 116 reais. Fronteira Oeste, indicações na faixa de 115, 118. Lá na zona sul do estado, região muito importante para as indústrias, indicações entre 118 e 120. Então, um mercado bastante
estável nesse momento, né? Esperando por um direcionamento e por uma demanda, né? A gente tem que lembrar que a demanda interna segue bastante enfraquecida. E o que vem sustentando as cotações nesse momento são as exportações, né? Então, mês de julho vem registrando bons embarques, né? No momento temos exportações superiores às compras externas, né? Então, ao que tudo indica, por enquanto ainda temos um superávit no mês de julho. Então, isso vem sustentando as cotações. E lembrando que setembro Estados Unidos deve entrar com uma safra cheia no mercado e o Brasil deve ficar fora das exportações, né? Então, até lá, esperamos que tenhamos uma reação na parte da demanda, né? E nesse segundo semestre, o mercado externo segue com tendência baixista, né? Porque temos entrada da safra asiática juntamente com a entrada da safra dos Estados Unidos. Então, nesse momento, o mercado segue aguardando um direcionamento e ainda cauteloso, né? Porque parece que ainda o governo não desistiu da ideia dos leilões. Então, ainda um cenário de muita incerteza e muita cautela. Bom, vamos dividir então a nossa conversa entre mercado interno e o mercado externo. Você citou essa questão dos leilões e na última fala do ministro Paulo Teixeira, inclusive do desenvolvimento agrário, ele falou justamente sobre isso, né, Evandro? Ele disse que o edital para compra de arroz está pronto e ele disse, abre aspas, nós temos um grupo no qual participam o Ministério da Fazenda, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Conab para fazer a gestão de preços. Os produtores de arroz nos procuraram e disseram que onde os preços estão altos, nós vamos abastecer. Então, se tiver preço alto no Nordeste, nas capitais, vamos pedir para que se abasteça. Caso isso não aconteça, acho que é inexorável o leilão. Será que ainda é possível acontecer, Evandro, na sua perspectiva e do que você tem acompanhado, ou o abastecimento está realmente garantido, como desde sempre os produtores, as associações de classe e todo o setor arrozeiro vem garantindo ao governo do Brasil? Pois é, cara, daí a gente já vê que nesse momento já não é mais a questão do desabastecimento, né? O governo quer atuar diretamente nessas regiões mais deficitárias, né? Tanto que durante a divulgação do Plano Safra, o governo já anunciou a intenção de incentivar o plantio da cultura do arroz nessas regiões mais deficitárias, que apresentam o maior patamar de preços do arroz nas prateleiras, né? Então, regiões que comumente trazem grandes avanços de preço, como Recife, outras regiões do Nordeste, do Norte também. Então, o governo veio com esse incentivo, com esse anúncio da intenção de incentivar o plantio nessas regiões. Nós temos que lembrar que são regiões um pouco mais complicadas para se plantar arroz, né? São ecossistemas diferentes, com necessidades diferentes e com rendimentos diferentes, né? Então, temos toda uma discussão em cima dessa questão, mas até então seria a decisão mais acertada por parte do governo. Voltar a tocar nessa questão dos leilões, lembrando que gerou um enorme desgaste para o governo, apesar dos preços internacionais apresentarem viés de baixa nesse segundo semestre, a operacionalidade dessa questão ainda é um entrave. A gente tem que lembrar que é difícil a operacionalidade por parte do governo que não tem a expertise necessária para levar essa intenção, essa medida adiante, que deixe para o setor privado, então, que vem tendo sucesso nessa questão. Nesse mês de julho, estão previstas a chegada de mais de 150 mil toneladas de arroz branco da Tailândia, o que já vai dar um certo alívio para o mercado. Esse produto vai ser distribuído para diversas regiões do Brasil, incluindo a região sul. Então, o mercado já vem buscando aliviar essas questões, né? Então, o governo entrando, voltando com essa iniciativa, com essa intenção de intervir no mercado, só vai gerar mais incertezas e desincentivo para um novo aumento de área na próxima temporada. Esse sim que é o incentivo necessário que traria equilíbrio para 2025, porque como a gente lançou na nossa
intenção de plantio, mesmo com todo esse cenário de incerteza, os preços ainda apresentam uma margem atrativa e a tendência é de um leve aumento de área para a próxima temporada, trazendo uma produção satisfatória para 2025. Então, o governo voltando a intervir no mercado e gerando mais incertezas e dificuldades, pode ser que esse aumento não seja na medida do que se espera, né? Então, o governo tem que ter muito cuidado nesse momento para não gerar mais desincentivos e talvez sendo necessário voltar com essa medida de importações também em 2025. Então, se o governo quiser evitar novas importações em 2025, deve deixar o mercado cuidar dessa questão e possibilitar um aumento diário para 2025. Né? Então, o governo deveria, nesse momento, atuar diretamente nos custos de produção. Esse, sim, o grande vilão da cultura do arroz. É bem interessante essa sua análise, Evandro, porque se a gente olhar nos últimos anos, o setor arrozeiro deu muitos sinais de que precisaria realmente desse estímulo, desse incentivo. Né? E quando nós tivemos ali, talvez 2 anos, por favor me corrija se eu estiver equivocada, já uma disparada nos preços do arroz que preocupou bastante e não tinha enchente no Rio Grande do Sul, né? Tinha uma diminuição de safra por algumas adversidades climáticas, mas nada proporcionalmente comparável com o que aconteceu esse ano no estado gaúcho, mas nós tivemos uma disrupção ali na oferta e os preços subiram, o setor arrozeiro trouxe de novo e mais uma vez essa informação de que estava desestimulado, desincentivado e veio dando sinais importantes ao governo de que precisava, né, ter algumas políticas públicas ali revisadas para o setor. Isso precisa, portanto, estar na pauta mais uma vez, ou a gente vai viver momentos ainda difíceis, Evandro. Com certeza, e isso já está na pauta há muito tempo, né? Isso já vem sendo discutido há muito tempo, juntamente com a questão tributária, a questão do ICMS para beneficiamentos e saídas de arroz do Rio Grande do Sul. Isso é discutido em todos os eventos de arroz do estado e fora do estado, né? Então, todo esse cenário que nós estamos vendo de preços elevados do arroz não é só em virtude do clima. Isso já vem de 2, 3 temporadas atrás, por conta de desincentivos, de margens apertadas e até prejuízos aos produtores de arroz, onde muitos resolveram abandonar a cultura porque já não aguentavam mais tantas temporadas de prejuízos, né? E migraram para outras culturas. E agora, nesses últimos anos, né, 2022 para cá, a partir do momento que commodities como a soja e o milho já não apresentaram rentabilidades tão satisfatórias e o arroz finalmente começou a ter preços atrativos, esses agentes retornaram para o arroz e finalmente estavam tendo um incentivo para continuar com a cultura, um incentivo necessário, que é o preço, margens satisfatórias, retornos satisfatórios. E agora o governo vem atuando justamente no sentido oposto, né? Tentando atuar na questão da oferta, em vez de atuar diretamente nos custos de produção. Se o governo atuasse diretamente na questão dos custos e da tributação que incide desde a semente até as prateleiras do supermercado, naturalmente nós teríamos um incentivo a todos os produtores do Brasil, incluindo o Norte e Nordeste, que já vinham apresentando maior interesse na cultura do arroz. Nós tivemos grande avanço diário no Tocantins, tivemos grande avanço diário no Maranhão e diversos outros estados que plantam arroz também na região. Mato Grosso avançou com as áreas, agora nessa próxima temporada deve recuar um pouco a área de sequeiro, mas vai aumentar as áreas de pivô novamente. Então a gente está notando que o Brasil inteiro está com interesse na cultura do arroz. O governo tem que aproveitar esse momento e atuar diretamente nessas questões, e não em questão de oferta fora do Brasil, trazendo um choque de oferta que vá mexer com os preços, né? Então, temos que atuar nessas questões, nos grandes vilões, custos de produção e tributação, né? O ICMS, um dos grandes vilões da cultura do arroz. Agora, Evandro, quando a gente olha para essa questão dos custos de produção, nas últimas temporadas, claro, também deixando
um pouquinho de fora essa condição das enchentes dos produtores gaúchos, porque nesse caso, isso chega a ser até uma pergunta retórica, né? Mas quando a gente olha para as outras regiões de produção e o Rio Grande do Sul em anos normais, nós estamos falando de anos de margens negativas para o produtor de arroz por conta desses custos elevados e dos preços que não conseguem sustentar uma valorização, às vezes por mais tempo, ou que não acompanham geralmente essa mesma toada de alta nos custos? Exatamente, nós temos que lembrar que no Rio Grande do Sul, inicialmente, né, segundo dados do IRGA, os custos totais de produção da cultura do arroz já estão acima de 17 mil reais por hectare. Isso, se for convertido para sacas, ficaria em torno de 90, nesse momento já está acima de 90 reais por saca, né? Lembrando, custos totais, né? A gente sabe que nem todos os produtores consideram custo total. Então, custo total acima de 90 reais por saca, considerando produtividades razoáveis. Agora, imagine uma temporada onde há produtividades inferiores ou prejudicadas pelo clima, como tivemos agora com o El Niño. Imagina em áreas fora do Rio Grande do Sul, onde o ecossistema não é o ideal e precisa de um tratamento do solo ainda mais intensivo, né? Como áreas de sequeiro no norte e no nordeste, regiões que por muitas vezes não recebem uma quantidade hídrica satisfatória, quantidade de chuvas ideais, que é o que vai acontecer agora na próxima temporada. Então, por exemplo, na Bahia, os produtores estão animados com o feijão e com o arroz, porque a tendência do Laninha trazer boas quantidades de chuvas para o Nordeste deve beneficiar a cultura, né? Então, juntamente com essa iniciativa de fomentar a produção nessas regiões, pode dar certo nessa temporada de Laninha, né? Mas seria necessário também atuar nessa questão dos custos de produção, porque, por exemplo, em comparação com parceiros do Mercosul, como o Paraguai, o Brasil possui quase o dobro dos custos de produção. E lembrando que esse produto do Paraguai entra no país desonerado. Então, o produto aqui do Sul, por exemplo, além de ter custos quase duas vezes maior do que o Paraguai, ainda tem a questão do ICMS para o beneficiamento e saídas de produto do Estado. Então, por isso que se discute muito, né? Como que o produtor e as indústrias gaúchas vão competir com esse produto que entra desonerado. E agora não é só mais o Mercosul. Agora tiramos também, né, a incidência da TEC para produtos fora do Mercosul. Então, os produtores estão tendo que competir com o produto desonerado do Mercosul e fora do Mercosul, enquanto o produto interno tem tributação e custos de quase duas vezes maiores, né? Então, a discussão é ampla e vem sendo discutida há muito tempo. Nós temos problemas graves que devem ser trabalhados, uma política forte voltada a essas questões e não a questão da oferta, né? Como a gente fala, produto não falta. O que falta é uma política voltada aos custos e à tributação da cadeia produtiva. Isso sim pode trazer um alívio nas prateleiras, como trouxe na época da pandemia, onde alguns estados zeraram a tributação de produtos como arroz e feijão, e naturalmente esses produtos despencaram os preços nas prateleiras, como o Rio de Janeiro fez, por exemplo. Então, se o governo quiser realmente atuar na questão dos preços, já que ele sabe que produto não vai faltar, tem muitas outras alternativas em vez de trazer produto que não é o padrão consumido pelo brasileiro, trazendo esse produto do exterior e prejudicando e gerando desincentivo aos produtores locais. Bom, então a gente. E o que eu percebo, Evandro, é que ainda há uma. Ainda há, não, né? Não parou de acontecer essa mobilização do produtor para que
toda essa demanda que você acabou de detalhar para nós, ela esteja sempre presente nas mesas dos governos estaduais, mas principalmente na mesa do governo federal, no Ministério da Agricultura e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse trabalho de corpo a corpo do setor produtivo com as esferas governamentais, ele continua muito ativo, né? Com certeza, um trabalho fantástico das entidades ligadas à cultura do arroz. A gente viu isso logo que foram anunciadas, né, as medidas na intenção de efetuar os leilões. A gente viu uma grande união da cadeia produtiva do arroz e entidades ligadas a todos os setores da cadeia produtiva, né? Então, entidades ligadas à indústria, aos produtores, todos unidos, mostrando que toda a cadeia produtiva é contra essas medidas. Então, as indústrias vão ter dificuldades porque esse produto importado vai ser distribuído justamente em regiões onde as pequenas e médias indústrias gaúchas atuam, que é o norte e o nordeste, porque, como a gente sempre fala, a região central do país, os grandes centros consumidores brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, esses locais já são tomados ou pelo produto paraguaio ou pelas grandes indústrias que conseguem competir com preços, né? Tem condições maiores de competir com preços, enquanto as pequenas e médias indústrias têm justamente essas regiões, norte e nordeste. E agora imagina, com esse produto chegando de fora Sim. e abastecendo essas regiões, vai prejudicar justamente os pequenos e os médios. Os produtores também vão ter algum impacto, né, por conta da queda dos preços, como ocorreu somente com o anúncio da medida, né, que gerou um certo receio no mercado e os vendedores acabaram indo ao mercado temendo novas quedas. Então, todos da cadeia produtiva são de alguma forma prejudicados e a gente viu uma grande atuação de todas as entidades que fizeram um excelente trabalho e continuam fazendo, né? Incluindo até alguns deputados aqui do Rio Grande do Sul que fizeram um excelente trabalho na tentativa de barrar e devem continuar atuando nesse sentido, né? Então a gente vê uma grande união dessa cadeia produtiva, o que deve ser um exemplo, né, a todas as outras culturas de união e mostrando que toda a cadeia produtiva tem a sua necessidade, né, e mostrando quais são as necessidades verdadeiras da cultura, que são essas que nós falamos. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Evandro, por mais que o nosso tempo esteja um pouquinho ajustado, eu queria muito ouvir de ti como é que estão os preços, então, nos mercados internacionais. Você citou essa entrada da produção americana aí nos próximos meses, o que pode pressionar um tiquinho as cotações. E queria entender, então, qual é o horizonte que o mercado internacional tem para os preços do arroz nesse momento. Então, primeiramente, os Estados Unidos, né, que é o nosso grande concorrente nas Américas, Estados Unidos, que tem a entrada da sua safra prevista para agora, meados de setembro e outubro, os preços nos Estados Unidos já estão em torno de 400 a 410 dólares por tonelada. Então, preços extremamente atrativos, é muito difícil da gente competir com esses preços, né? Então, a partir de setembro, os Estados Unidos têm campo aberto nas exportações nas Américas e até fora das Américas, né? Estados Unidos também atua no Oriente Médio, em diversos outros países. Agora, lá na Ásia, né? Cotações já abaixo de 600 dólares a tonelada, tanto Tailândia quanto Vietnã operando abaixo de 600 dólares a tonelada para o arroz branco, o arroz beneficiado, né, com 5% de quebrados, o arroz padrão exportação, e o 100B também, né, o arroz 100% B da Tailândia, perto de 600 a tonelada, o arroz um pouco mais padrão, né? Então esse arroz também na faixa de 600 a tonelada. A Índia segue fora das exportações, né? A gente tem informações divergentes, algumas falam que a Índia vai voltar a conversar sobre essa questão das exportações na metade do ano que vem,
Algumas outras informações anunciam que eles já estão com um cenário de super oferta e precisam desovar um pouco dessa oferta e parecem mais dispostos a voltar às exportações, mas ainda sem informações concretas. Por enquanto, Índia fora das exportações e preços com 20% de taxa, né, de exportação fora de mercado. Paquistão também nessa faixa de 600 a 610. Então, mercado asiático segue com tendência baixista, com entrada de safra agora nesse segundo semestre e com preços mais atrativos para o mercado externo, né? Aqui no Mercosul, o cenário segue sendo de preços firmes, principalmente no Paraguai, que está com pouco produto para exportação. Paraguai na faixa de 850, Uruguai na faixa de 815 e a Argentina na faixa de 820 dólares a tonelada, né? Mercosul pouco ofertado e preços firmes. Esse é o cenário do mercado externo, mercado que vem apresentando aí padrões distintos, né, conforme a região. Bom, Evandro, você hoje é dia 16 e nos próximos dias você vai falar mais ainda sobre isso, vai trazer mais detalhes ainda sobre esse mercado do arroz, não é isso? Muito bem lembrado, Carla. Agora é dia 18, né? Dia 18 nessa semana, agora, quinta-feira, temos a nossa live do mercado de arroz, trazendo todos os acontecimentos, os reflexos desses acontecimentos e as principais perspectivas para esse segundo semestre e também para a próxima temporada do mercado de arroz. Então, nossa live, dia 18 às 3 horas da tarde, né? Então, fica o convite para todos. Quem puder participar, vai ser uma conversa muito importante, trazendo aí as principais perspectivas para o mercado do arroz. E isso acontece no YouTube da Safras e Mercado, certo? Exatamente, temos o nosso link no nosso site, também nas nossas redes sociais. Quem puder, faça sua inscrição e vai ser uma live diretamente do YouTube, assim como foi a nossa live de intenção de plantio. Verdade. Bom, Evandro, muito bom ter você aqui conosco no Bom Dia Agronegócio. Sempre bom ter as suas análises muito completas. Estamos de olho não só no que está acontecendo aqui no Brasil, mas nos nossos concorrentes. Externamente é importante entendermos, principalmente porque vem aí a nova safra norte-americana, como você falou, a principal concorrente do Brasil. Então estamos de olho, meu amigo. Obrigada mais uma vez. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Ótima semana para você. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela participação. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Obrigada, um abraço para você, até a próxima. Bom, senhoras e senhores, são 9 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Esteve conosco, então, Evandro Oliveira, analista das Safras e Mercado, pontuando essas condições importantes que são de monitoramento do mercado de arroz. Entender o mercado externo, né? Entender que já vem uma safra americana que vai chegar aí no mercado tirando parte do nosso campo das exportações, então vamos perder um pouquinho de competitividade, já temos, né, produtos mais baratos no mercado nesse momento. Olhando aqui para o Mercosul, temos uma oferta ainda ajustada e por isso preços que estão firmes ali acima dos 800 dólares por tonelada. E atenção aqui ao mercado brasileiro, ao Brasil, ao cenário de uma forma bastante ampla para o arroz, porque o Evandro traz dois sinais importantes. O governo tem que começar a trabalhar e entender como otimizar os custos de produção para a cultura do arroz e trazer ali, né, uma espécie de estratégia para o produtor para que haja essa otimização, esse estímulo, esse incentivo, portanto, bem como olhar para a condição tributária deste produto, que é base da alimentação do brasileiro. Olhar principalmente, o Evandro nos pontua, sobre a condição do ICMS para o arroz. Estamos de olho e vamos ver como é que esse corpo a corpo, como eu falei, do setor produtivo com as esferas governamentais tem acontecido e de forma bastante eficiente e bastante intensa. Para a gente finalizar as nossas notícias desta terça-feira, eu quero trazer um pouquinho também do mercado do açúcar, ainda para fechar as nossas notícias da manhã. O mercado de açúcar cristal branco, spot, à vista, no estado de São Paulo, esteve lento na semana passada, com poucos fechamentos para pronta entrega e preços enfraquecidos. Segundo os pesquisadores do CPEA, a pressão veio da baixa demanda interna, tendo em vista que a oferta doméstica continua ainda bastante restrita, especialmente
especialmente para o cristal de melhor qualidade. O Icunsa 150 e a venda do mercado externo segue mais atrativa para as usinas. No período de 8 a 12 de julho, ainda de acordo com o CPEA, a média do indicador para o cristal branco com cor de 130 a 180 foi de R$ 132,75 por saca de 50 quilos, neste caso, um recuo de 0,4% sobre a do período anterior. No campo, a produtividade boa dos canaviais proporciona um aumento da produção brasileira de açúcar e, segundo dados da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, no acumulado da atual safra 24-25, que vai de 1º de abril a 1º de julho, a região Centro-Sul produziu 14,2 milhões de toneladas de açúcar, um avanço de 15,7% sobre a temporada anterior, dado que justifica inclusive as baixas no mercado internacional. O Brasil, sendo o maior exportador e produtor deste produto, traz essa pressão adicional, então, ao mercado de açúcar, Como eu falei, hoje é um dia de realização de lucros, os preços cedem um pouquinho, coisa de 0,5% nos contratos mais negociados. O contrato outubro, Bolsa de Nova York, 19 cents mais 65 por libra peso, o março 25, 20 cents mais 2 por libra, o maio 25, 19 cents mais 24 e o julho 18 cents mais 73, os contratos mais alongados, sentindo já uma pressão um pouquinho mais intensa com a possibilidade de uma oferta ligeiramente maior. Bom, 9h05 pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Também chegaram as mensagens da Lilian Henk, da Lecian Conrad. Aqui no Rio Grande do Sul, depois de vários dias sem sol, hoje finalmente voltou a brilhar, excelente para as culturas de inverno. É verdade, a gente fala bastante sobre o trigo, mas tem uma outra infinidade de culturas de inverno. Obrigada, Lecian, pelas informações. Bom dia para o seu Bernardino Tartari, sempre conosco. Sol e frio no oeste do Paraná. Bom dia para o Antônio Fernandes e também para o Antônio Fernando e para o Márcio Ueno, que hoje fala conosco de São Jerônimo da Serra, no Paraná. Senhoras e senhores, obrigada pela audiência nessa terça-feira. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da manhã. Amanhã vamos falar de fertilizantes e custos de produção, relações de troca. Vai ser importante para você aprimorar ainda mais a sua gestão. A safra 24-25 começa, em 2 meses, já tem que estar tudo pronto, hein? Então, amanhã a gente está te esperando para falar sobre isso. Uma ótima terça-feira para você, bons negócios e até amanhã.